Mi nombre es Janaísa y voy a hablar sobre la detección de grupos aldehídos reactivos de Schiff e a reação de Fielding e a reação de Paz. Como introdução, temos que entender o que é a técnica citoquímica. A técnica citoquímica é uma coloração onde sim ou não vai a nos dar uma informação química das células ou do tecido que acaba de ter. E, por lo tanto, está localizando o produto que queremos pôr em evidência ou estamos demonstrando. E há um mecanismo de ação conhecido. E nesse caso, não seria tanto, ou alguns dizem que não é uma coloração, senão uma reação fisioquímica com um ponto final de esta reação coloreada. E como evidência, para esse tipo de técnica de coloração ou de tipo de reação, devemos utilizar o controle positivo e negativo para que estamos seguros do que nos pede e o que queremos poner. E para detectar proteínas, ácidos nucleicos, polissacarídeos e lípidos, podem emplear-se alguns agentes cromogênicos capazes de unir-se selectivamente a certos grupos químicos de essas moléculas. Para que entendamos um pouco mais de como acontece essa detecção, vamos conhecer o reativo de Schiff. Esse reativo é seletivo dos grupos aldeídos, se utiliza para detectar o ácido desoxirribonucleico, alguns hidratos de carbono e lípidos. E esse reativo se prepara tratando fucsina básica que contém parafucsina, cloruro de triaminotrimentano com ácido sulfúrico. E esse reativo ele é coloreado quando se relaciona com os grupos aldeídos de la molécula. Uma dessas reações é a reação de Fielding. E para que sirve esta reação de Fielding? É uma reação citoquímica, não se olvidem, solo põe em evidência em ADN e tem dois passos. O primeiro passo é uma hidrólise com o ácido clorídrico e que aquilo que vamos pôr em evidência é o ADN, justamente que o primeiro passo com o objetivo de separar as purinas da dextrose, ou seja, do açúcar. Então, o açúcar se abre e se forma em ADN. O açúcar, acordem-se que tem muito carbono com oxidritos por la ação de ácidos e o hidrogênio e, por lo tanto, o álcool passa ao aldeído e se abre esse açúcar que era cíclicos e forma um aldeído, ou seja, alterando a estrutura química do ADN para transformar os açúcares em aldeídos, E qual é o objetivo? Como vou pôr uma tinção que só tem o aldeído, vou poder pôr em evidência que onde havia um ADN precipitou em reativar que se une solo a outro aldeído. Já no passo 2, vai ser o reativo específico, que é o Schiff. Lembra que falei anteriormente que o reativo de Schiff é seletivo do grupo de aldeídos. Então, esse reativo de Schiff que relaciona com os grupos aldeídos, dando o color rojo magento. E então, tenho que, por exemplo, se tenho que fazer uma reação de Fielding de positivo e me sai rosado,
vou a conferir que há DNA. E também tem uma vantagem que pode ser estequiotropômetro. Que quer dizer estequiotropômetro? Quer dizer que a intensidade do color vai ser a quantidade do que estou ponendo em evidência. E se tenho, por exemplo, pouquito, será suavecito. Se tenho mais intenso, vou a ver vou a ter uma maior quantidade. Então, eu posso determinar quantitativamente a presença de DNA medindo ao color em estequiotropômetro. In their presence, the initially colorless Schiff's reagent turns purple. Agora vou falar o que vem a ser a reação de Paz. A relação de Paz também é uma técnica histoquímica de tissão que tem de forma específica componentes celulares e tissulares. A reação de Paz nos revela todo tipo de carboidratos, polissacarídeos, ou seja, tem moléculas de glúcidos, de tudo que tenha glucógeno, que é dado como positivo. Por exemplo, glucoproteína dá positivo para Paz. Glucosamino também é dado positivo para o Paz. Proteoglicanos também é dado positivo para o Paz. Tudo que tenha o glúcido, incluso em sua estrutura, nos vão a dar reação de Paz positiva. Em la Paz positiva tem uma mesma reação da reação de Feld. O primeiro passo é o que define o que tem ou não. Então, o primeiro passo é o que vai a definir. Se o que hemos dicho que o que vai a ter ou identificar em glúcidos é um hidrato de carbono. E o aldeído vai a reacionar em o segundo passo com o reactivo de Schiff, como falamos anterior, onde dá um color magenta. E para recordar que o primeiro passo é o ácido periódico e a segunda anterior é o ácido clorídrico. Si bien las células que forman los tejidos parecen todas iguales, existen diferentes coloraciones tisulares que permiten evidenciar unas células de otras. Una de estas técnicas de coloración es conocida con el nombre de Paz. Su nombre proviene de los componentes que utiliza, ácido periódico y reactivo de Schiff por su nombre en inglés. La técnica se utiliza para evidenciar principalmente sustancias como las glucoproteínas y ciertos mucopolisacáridos en los tejidos. El fundamento de la coloración es sencillo. Como primer paso, la alta proporción de hidratos de carbono en las células, al oxidarse con el ácido periódico, exponen numerosos grupos aldehídos. Necesitamos entonces un tejido sospechoso a colorear, un baño con ácido periódico, quedan expuestos así los grupos aldehídos. Completamos la coloración con un segundo paso. Los grupos aldehídos expuestos reaccionan con una leucofucsina incolora presente en el reactivo de Schiff, apareciendo una coloración fucsia característica. Tenemos entonces el tejido tratado con ácido periódico, un segundo baño con reactivo de Schiff, et voilà, coloración fucsia donde había mucopolisacáridos o glucoproteínas. De esta manera podemos evidenciar dentro de un tejido a aquellas células o estructuras con alto contenido de estas sustancias, como es el caso de estas células productoras de moco dentro del aparato respiratorio.